Paulinha, nós vamos falar agora sobre a história que motivou a nossa hashtag de hoje, que foi essa campanha que viralizou nas redes sociais pedindo a proibição da exibição de um documentário da produtora Brasil Paralelo em universidades. Explica melhor pra gente. Não é de hoje, né? Já teve um outro filme do Brasil Paralelo, inclusive a gente já recebeu eles aqui para falar um pouco sobre isso, algumas redes de cinema que não queriam exibir o filme, enfim. Agora, dessa vez, o que aconteceu foi uma campanha no Twitter para impedir a exibição de um documentário que é produzido pela Brasil Paralelo na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, essa produção se chama O Fim da Beleza. Tem até o trailer, a gente pode colocar aqui para vocês irem acompanhando um pouco das imagens. E ela se propõe a discutir o que eles entendem como a decadência dos padrões artísticos no Brasil e no mundo. Então, essa é a proposta. É uma série documental, tem várias pessoas que participam ali, enfim, com seus depoimentos e tal. Eu vou ler aqui parte dos tweets de um perfil que se chama Brasil Paralerdos. Este perfil Brasil Paralerdos, qual a intenção desse perfil? É exatamente criticar o Brasil Paralelo. Eles meio vivem disso, assim. Bota lá uma coisa do Brasil Paralelo, eles põem um ponto de crítica, eles falam uma coisa contra e tal. Eles que puxaram essa história do boicote. E eles disseram assim, ó... Tem um monte de tweet lá, tá? Peguei parte só para vocês entenderem um principal ponto. Questionar a Universidade Federal do Paraná sobre a exibição do documentário de uma produtora de extrema-direita, escrito em letras garrafais aí, não é censura. Censura é o que faz a Brasil Paralelo ao assediar juridicamente pesquisadores e jornalistas. E aí eles colocam um fio que eles dizem o seguinte, que muitos jornalistas, professores, pesquisadores que acabam questionando o Brasil Paralelo recebem notificações judiciais mesmo, tipo, de que vão tomar um processo por estarem aí estabelecendo essas tais críticas. Então é isso que diz o Brasil Paralerdos. E aí eles dizem o seguinte também, ó. Está claro o que está acontecendo. Não é um chamado ao debate e faz parte do processo de legitimar ideias negacionistas. Faz tudo parte da estratégia de comunicação do grupo que temos falado aqui no perfil diariamente. Como expliquei para vocês, esse perfil que se dedica a estabelecer críticas ao Brasil Paralelo. Aí a gente vai ter mais exibições, tá na internet, tá lá. Eles têm como uma Netflix mesmo, né? Que é do Brasil Paralelo, que tem várias produções para assistir. Então as pessoas também podem assistir lá. O Fim da Beleza. E a gente vai ter aqui o Henrique Viana, ele já está conectado, Vini? Já. Para contar um pouco de como eles entendem aí essa pressão para não exibição do documentário deles. E até sobre essa questão deles apontarem aqui, que eles acabam judicializando críticas, né? Eles falam de falar de debate, mas depois judicializam, processando aí quem fala contra o Brasil Paralelo. Não sei, quero saber mais aí, quero que o Henrique converse com a gente sobre tudo isso. Tudo bom, Henrique? Cadê o Henrique? Olha o Henrique aí. Tudo bem, Henrique? Beleza? Seja bem-vindo aí ao Tudo. Opa, obrigado, Paulo, obrigado, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Henrique, como é que você vê esse pedido aí de proibição, essa campanha que está acontecendo, principalmente o que é ensinado nas universidades e o que vocês vão fazer, né, gente? Porque a gente quer saber qual vai ser a postura que a Brasil Paralelo vai tomar em relação a isso. Olha, eu entendo como uma atitude bastante infantil, assim, né? A gente até observando os tweets e os comentários das pessoas, você vê que é uma postura bastante infantil de não aceitar o debate, de não aceitar conversar, de não aceitar uma ideia que seja divergente da sua. E quando esse esperneio, vamos dizer assim, começa a ganhar corpo e alcançar eventualmente, às vezes, uma autoridade que acaba tomando uma decisão de impedir, quer dizer assim, o debate, isso é lamentável, mas o reitor se posicionou dizendo que é a favor da livre expressão, que ele mesmo até falou que não gosta muito do nosso trabalho, mas que não vê problema em alunos se reunirem para transmitir o filme e tudo mais. Então, no fundo, é uma postura bastante infantil, acho que, e esse perfil mente bastante. Então, acho que a única coisa que está certo ali, que é verdade do que eles falam, é que eles acompanham diariamente o Brasil Paralelo. Isso é verdade, ele deve ter um pôster, assim, uns pôsteres nossos.
Tem um ponto aí, a gente estava até almoçando ontem, eu, Paulinha e Vini, e a gente estava comentando sobre essa história da Brasil Paralelo, que é o seguinte, você pode criticar Brasil Paralelo, enfim, discordar, dizer que, olha, eu sou mais progressista, acho que os caras vão para uma linha mais conservadora, isso aí está no direito. Agora, é inegável que vocês, Henrique, entregam. Vocês entregam produtos de qualidade, vocês estão lá fazendo e tal. Não seria, pensando, já que a gente defende liberdade, não seria muito mais ético da parte de quem não quer, por exemplo, que haja veiculação da Brasil Paralelo em universidades? Seria muito mais ético, então, eles montarem uma produtora que seja, por exemplo, progressista, que tenha as suas visões mais pendendo para a esquerda e que queiram competir com a Brasil Paralelo? Isso é livre mercado. Ou simplesmente não assistir, né? Porque foi até o que motivou a nossa tag hoje, né? Porque se você não gosta de um produto, você não gosta da forma como a Brasil Paralelo faz, por que só não assistir, não ver, não consumir esse tipo de produto? Mas pode falar aí, Henrique. Não, a liberdade de expressão, ela é fundamental, é um pilar da evolução, do amadurecimento cultural de qualquer sociedade. Nós precisamos desse debate, a gente precisa desse conflito de ideias, é necessário, é fundamental a liberdade de expressão para isso, e o sucesso de uma iniciativa de documentários, de filmes, um escritor, um professor, seja o que for, o sucesso dele vai estar ligado à capacidade dele de fazer a coisa bem feita. Quer dizer, assim, a gente tem um processo, quer dizer, a honestidade intelectual de um trabalho como esse não é algo que você tem ou você não tem, assim, que brota. Exige muito trabalho, muito esforço, você precisa se questionar, você precisa ser desconfortado pelas fontes que vão, às vezes, contra aquilo que você acredita inicialmente. Você precisa ter uma equipe de pesquisa que está constantemente se autocriticando, você precisa entrevistar pessoas que são contraditórias, e a gente tem feito isso bastante a partir de 2020, né? A gente percebeu que eventualmente estávamos... E a gente sempre teve muita dificuldade de conseguir o aceite de pesquisadores de esquerda ou progressistas, mas a gente aos poucos vem conseguindo. Alguns vêm topando conversar com a gente. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 meses, último trimestre, a audiência da Brasil Paralelo foi de 15 milhões de espectadores únicos. Então, 15 milhões de pessoas, espectadores únicos, assistiram em média 50 minutos de Brasil Paralelo. Isso não é porque eu tenho alguém por trás, ou porque não tem, né? A gente não tem ninguém por trás. É 100% privado, não tem nenhum patrocinador, nem dinheiro público. Isso é porque as pessoas estão reconhecendo a qualidade daquilo que tem sido feito. Então, assim, seria fantástico se tivesse iniciativas progressistas, comunistas, seja o que for, fazendo produção de conteúdo, defendendo o seu ponto, tentando fazer uma construção. Henrique, você está colocando aqui que você tem uma certa preocupação, a Brasil Paralelo tem uma preocupação de também trazer uma visão contrária àquilo que vocês colocam, certo? Você até falou, nós estamos buscando pessoas progressistas e tal, mas mesmo se vocês não estivessem, eu ainda acho que vocês estão no direito de vocês, assim como com certeza. As universidades... Isso que a gente está fazendo, Paulo, desculpa te interromper, isso que a gente está fazendo é somente digamos assim, um preciosismo nosso de dizer assim, olha, nós queremos realmente qualidade. Então porque a gente quer se você for analisar do outro lado, você tem uma dominação, uma dominância muito forte de um ideário mais progressista dentro dessas universidades, e sempre foi assim, certo? Sempre foi assim. Mas eu quero ouvir o nosso Felipe Pena. Cadê o Pena aí na história? O Pena adora a Brasil Paralelo, assiste todos os documentários, eu tenho certeza absoluta. Pena, qual que você mais gosta? Eu queria já convidar o Henrique para dar uma palestra na minha universidade e na minha turma. Opa! Muito bom. Bravo! Felipe Pena, um gênio. O que eu mais gosto, Paulo, o que eu mais gosto mesmo na vida é a convivência dos divergentes. Eu acho que o fundamental é sempre que a gente tenha tese, antítese, para que o público possa fazer a síntese. Não é a gente que produz a síntese. Então, aqui no programa, por exemplo, sempre que a gente tem divergências, eu acho muito bom, porque é o público que, em última instância, vai dizer qual é a síntese que ele está fazendo daquilo que ele está assistindo. Então, acho muito bom uma produtora como a Brasil Paralelo, que apresente seus produtos, inclusive discutindo com pessoas progressistas que podem ter suas discordâncias com o conteúdo, e a partir dessas discordâncias, talvez um lado ou outro consiga ter novas ideias sobre assuntos que parecem estanques. Nunca é produtivo para nenhuma das partes, para ninguém que lida com conhecimento, ter conteúdos ou ter crenças inabaláveis. Não há nenhuma crença que precise ser inabalável. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre à disposição para mudar de opinião o tempo inteiro. Só não muda de opinião
quem não tem opinião. Então é importantíssimo o trabalho de vocês, Henrique. Então já fica aqui de antemão um convite. Não importa se eu concordo ou se eu discordo do que vocês fazem. Importa que o bom debate se dá entre os divergentes. Henrique, eu queria fazer uma pergunta sobre o conteúdo da série, Henrique, que você explicasse um pouco. Por que essa série em especial incomodou de alguma forma? Por que vocês entendem que há uma pressão exatamente sobre essa série nova de vocês? Porque desconstrói todas as eu só queria fazer, só para não perder a oportunidade, eu entro no conteúdo, mas só para não perder a oportunidade sobre os processos ali, que eu acho importante esclarecer uma coisa. Por favor. Existem crimes previstos na Constituição, os crimes contra a honra, né? Difamação, etc. A gente não fazia isso, não entrava nesse tipo de questão antigamente, mas no Brasil isso virou uma coisa muito perigosa. Por que eu digo perigosa? Você fica falando mentiras sobre uma empresa, no caso sobre a gente na internet, e às vezes essas mentiras, elas são mentiras assim, a pessoa fala que a gente está cometendo um crime, digamos, nos acusa de racismo, de nazismo, seja o que for. E se isso não é combatido, depois uns amiguinhos nossos lá de Brasília, conhecidos, calheiros e companhia, usam esse tipo de mentira para lhe acusar de um crime e avançar nas instâncias judiciais. Então, vira uma bola de neve. Então, a gente passou a processar quem fala mentira, né? Quem comete um crime contra a gente processa. Agora, quem critica, isso a gente não processa, não tem problema. Eu nem tenho como processar alguém que me critica. Se eu ficar fazendo isso, vai entrar lá o juiz não vai aceitar, quer dizer, nem é produtivo. Então, assim, é mentira que a gente fica fazendo ativismo judicial contra isso. Isso é mentira, a gente não faz. A gente somente seleciona aquele que, eventualmente, um cara vai lá e diz que a gente é nazista ou racista, esse tipo de coisa, né? Ou afirma, por exemplo, eles receberam dinheiro público para fazer tal coisa, eles são corruptos e tal. Então, quando é nesse caso, a gente avalia com o nosso jurídico e entra com uma medida, mas não fazemos intimidação. Eu só queria fazer essa parte. Conta só um pouquinho pra gente sobre esse conteúdo. E por que esse conteúdo você acha que levantou mais aí o ânimo do 30 pessoal? segundos, Henrique, por favor. Putz, isso é difícil. Quando a gente toca na ferida, quando a gente vai lá e mostra essas infantilidades e mostra as fraquezas, vamos dizer assim, daqueles que têm um discurso diferente do nosso, eu acho que isso mexe com qualquer um, é natural. Se alguém agora começar a vir aqui falar de defeitos meus, tocar nas minhas feridas, eu vou ficar nervoso também, e aí vai da minha maturidade, como é que eu vou reagir a isso, se eu vou fazer uma autocrítica, pensar, se eu vou reagir com briga, acho que faz parte, acho que a arte moderna, a arquitetura moderna é feio, a gente olha na rua, todo mundo olha, sabe que é feio, quando a gente vê o mictório lá exposto, sabe que é feio, a gente foi lá só e tocou na ferida, com embasamento, com honestidade, mostramos, comparamos, etc, isso acho que mexe com qualquer um, faz parte, né? O que a gente só não pode ir para briga, querer censurar, a gente não pode tomar uma atitude autoritária. Eu acho que isso que a gente não pode na sociedade hoje, não podemos retroceder. A gente vive uma espécie de asfixia do contraditório na sociedade, né? Isso de todos os lados, viu? Não é esquerda, não é direita, é ser humano. O ser humano está partindo por uma prática de que eu não quero ouvir aquilo que eu discordo, eu quero exterminar, acabar e simplesmente calar. Isso é muito ruim. Então vamos continuar com essa bandeira do contraditório, que é super importante. Henrique, obrigado, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Qualquer novidade, você chama a gente aqui e combina com o Pena aí, a universidade. O Pena é um puta cara reconhecido. Tô aberto. E também nesse segmento mais progressista. Valeu, cara. Brigadão aí pela sua participação.